O deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vou conversar com o Matheus Dias, que é quem vai contar pra gente agora ao vivo. Bem-vindo, Matheus. Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha também. Então, o Eduardo Bolsonaro mais uma vez não poupou críticas a Tarcísio, dessa vez não só a ele, mas também a outros governadores aliados da direita, né, Evandro? Isso tudo depois de um evento que ocorreu de quinta a sábado da semana passada, um evento no São Paulo Expo que reuniu vários empresários. No sábado, então, os governadores Tarcísio, Ronaldo Caiado e também Ratinho Júnior participaram de um stand lá, fizeram uma palestra para comentar sobre como está o cenário atual brasileiro, falaram também sobre as eleições presidenciais 2026, sobre o tarifaço. E Tarcísio, no discurso dele, falou muito sobre tarifaço, falou bastante sobre como o governo de São Paulo tem se mobilizado para tentar auxiliar empresas e empresários que sofram com as tarifas impostas por Donald Trump. Ele falou basicamente sobre isso e não citou outras coisas, não citou a investigação sobre Jair Bolsonaro, não citou a investigação sobre outras pessoas ligadas ao PL que possam ter participado desse possível golpe de Estado, não citou também a palavra anistia. Isso fez com que Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, fosse até o X e colocasse críticas ao governador de São Paulo. Para Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio está mais fazendo campanha política para as eleições do ano que vem do que defendendo a quem sempre ele mostrou estar do lado ou pareceu mostrar. Nas aspas, inclusive, Eduardo Bolsonaro diz que estão te enganando, jogando para a plateia e prolongando o sofrimento de quem dizem defender. Ele faz uma referência a Tarcísio dizendo que ele deveria ter citado anistia, deveria ter citado Jair Bolsonaro, a quem ele realmente deveria defender. Vamos ouvir um trecho, então, da palestra do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, nesse evento em que ele fala bastante sobre tarifaço. Estamos conversando. A gente está buscando parlamentares americanos, estamos buscando os contrapartes americanos, as empresas americanas, tentando pegar agentes do governo americano que possam sensibilizar para o tamanho do problema. Né? E estamos fazendo isso de uma forma profissional, de uma forma silenciosa, para ver se a gente consegue atenuar esses efeitos. Muito que o Matheus Dias tenha perdido o retorno ali, mas a gente conseguiu entender o recado dele, inclusive com a manifestação do governador Tarcísio de Freitas. Alan Gani, obviamente que depois das primeiras manifestações lá atrás, quando o Trump anunciou o tarifaço e quando Eduardo Bolsonaro comemorou esse anúncio por conta de significar uma retaliação à maneira como o Brasil estaria julgando o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio acabou modulando um pouco o discurso exatamente porque foi bastante cobrado, já que o estado de São Paulo será também impactado por essas tarifas. Vários dos setores, inclusive do agronegócio, estão aqui e devem sofrer com a taxação de 50%. Dá para perceber que na fala dele, ele busca mais esse público. Olha, eu estou aqui me colocando ao lado de vocês para defender os interesses econômicos do estado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro chama isso de fazer política porque Tarcísio, até então ou sempre um aliado de Jair Bolsonaro, não traz na sua fala a defesa das pautas que são relevantes para o deputado Eduardo Bolsonaro, que é a questão da anistia e as críticas ao Supremo Tribunal Federal. É política, não é? Para você, o governador Tarcísio de Freitas adota uma postura correta agora ao focar na questão econômica e no empresariado paulista e paulistano? Como é que você avalia? Olha só, é claro que o governador de São Paulo fica numa situação bastante difícil, mas ele já fez crítica, sim, no passado, inclusive subiu no palanque, né? Na última manifestação subiu no palanque contra os excessos do Poder Judiciário e dizendo que o Jair Bolsonaro é um perseguido político. Agora, também não dá para ele ficar o tempo inteiro nesse discurso porque ele tem um Estado para governar. Ou seja, ele tem que também prestar contas a uma elite empresarial aqui do Estado de São Paulo. Se ocorrer o tarifaço, significa que algumas pessoas perdem emprego e perdem renda. Então, como é que ele vai sustentar essa posição enquanto o governador vai falar, não, tá certo, eu defendo que as pessoas aqui, a população mais pobre, perca renda e perca emprego?
Não é por aí, né? Eu, por exemplo, entendo que há uma série de excessos do Poder Judiciário, entendo até que o Jair Bolsonaro seja inocente, mas eu não acho que tarifa protecionista resolve o problema. Eu nunca vi embargo econômico resolver o problema de outro país. Eu digo até mais, Evandro, os Estados Unidos ocuparam militarmente alguns países. Ocuparam, Iraque, Afeganistão, melhorou a situação lá? Não. Ah, mas o Brasil é diferente, porque o Brasil não é igual a esses países. Então, eu não conheço nenhum exemplo histórico de que isso deu certo. O aprimoramento do país passa pelo aprimoramento, goste ou não, das instituições internas do país. Se alguém tem que resolver os problemas do Brasil, são os próprios brasileiros. Não adianta terceirizar isso lá para fora, né? Se a gente está numa situação política, institucional ruim, é culpa meramente nossa e principalmente do Congresso Nacional que se omite. 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo aqui no 3 em 1, já espero vocês. Zé Maria Trindade, Eduardo Bolsonaro diz que Tarcísio está focando apenas na política. E ele, também não? Pois é, olha, hoje me falaram assim, ó, o Eduardo Bolsonaro virou uma metralhadora giratória, tá atacando todo mundo, atacou hoje o governador Ratinho Júnior, né? Ataca outros políticos que eram aliados, ou são ainda aliados, mas que não são 100% focados. Né? Isso está provocando uma instabilidade muito forte dentro do próprio PL e inclusive dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. O que eu tenho sentido é um efeito contrário. Nunca houve uma pressão tão grande para o ex-presidente Jair Bolsonaro declarar logo apoio a um candidato, e esse candidato é o governador de São Paulo. Essa pressão é muito forte. Estão entendendo aqui os antigos aliados dele de que chegou o momento. E todos estão vendo a estratégia dele e acham que ele tem direito de ter estratégia, né? Ele deve ter estratégia. É de manter esse capital de tal forma que, mesmo candidatando um Bolsonaro à presidência da República e perdendo para ele, derrota é melhor, e em política existe isso, né, do que eleger um ou outro que não seja da família. Mas é que isso está provocando uma situação muito constrangedora até entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E muitos aliados dependem 100% dele e vão atrás, né? Agora, o Eduardo Bolsonaro está desestabilizando aí essa rede de apoio do Bolsonaro e provocando divergências muito pesadas ali sobre esse comportamento dele. Mas é deputado federal, eleito por São Paulo, maior estado do país, né? Filho de um ex-presidente da República, e a gente deve prestar atenção qual é a estratégia dele, porque no meu mundo eu não vejo nada que possa ser feito sem saber o que você quer com aquela ação. Eu confesso que não estou entendendo o que o Eduardo Bolsonaro quer com essa ação fora do país. Interessante, Zé. Fala, Piper. A família Bolsonaro é uma viúva da Guerra Fria, né? Eles agem como tal, radicalizando o discurso e tal, e defendendo claramente um outro lado que, inclusive, é hostil aos interesses brasileiros. A gente tem que falar com todas as letras. É hostil. Né? É um país que busca punir empresas e a economia brasileira. Bom, diante disso, é óbvio que a situação do governador Tarcísio é muito desconfortável. Tarcísio vai se colocando para a família Bolsonaro um pouquinho daquilo que Lacerda foi para a ditadura brasileira. Lacerda era também um golpista de primeira hora e tal, né? Apoiou, né? Tudo aquilo. E, de repente, ele acabou sendo caçado pelos próprios golpistas. Tarcísio é um quadro fiel ao bolsonarismo, deve a sua ascensão política ao presidente Bolsonaro. E ele é, nesse momento, torpedeado pela família Bolsonaro. Por quê? Porque ele é obrigado a fazer uma espécie de uma escolha de Sofia. Ou fica do lado do padrinho político, ou então da economia de São Paulo. Ele que lá atrás usou o bonezinho vermelho, eu falava disso no começo do ano. E que isso um dia seria um ônus para ele. E agora, o que ele faz? É óbvio que a escolha dele é pela economia de São Paulo. E tem que ser assim. Nesse sentido, ele está correto. E quando ele fala em busca de canais de interlocução lá nos Estados Unidos, ele também acerta. A grande questão é como é que ele vai se virar
com essa sucursal brasileira da Guerra Fria. Arremate, Bruno Musa. Eu acho que para a gente dar uma opinião bem concreta, a gente sempre tem que tentar ao máximo nos colocarmos nos sapatos dos outros. Então, eu entendo a indignação do Eduardo. Veja o que o pai dele está passando, para aqueles que acreditam em sua inocência, que é o meu caso, para aqueles que acreditam na politização de absolutamente tudo, dos excessos do judiciário, como é o meu caso. Portanto, eu entendo, mas eu acho que, assim como eu comentei na semana passada, chegou a hora de sermos estratégicos. Se nós temos um inimigo em comum, ou um rival em comum, chame como queiramos, para tirar do poder, ou seja, para ganhar nas eleições do governo atual, a gente precisa de uma estratégia mais inteligente. Ou seja, concordamos com o diagnóstico, mas precisamos traçar caminhos estratégicos e caminhos inteligentes. Caso contrário, corremos o risco de manter com o que está. E aí sim, o nosso processo de acelerar em direção ao abismo, ele passa a ser talvez em velocidade dobrada.